É o WW, nós estamos voltando do intervalo e dando boa noite, agradecendo a participação aqui agora na nossa roda de Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, ex-diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Luiz Eduardo, obrigado, boa noite. Boa noite, é um prazer participar do WW e tratar de um tema que é extremamente relevante para os consumidores de energia elétrica, mas para todos os consumidores e cidadãos brasileiros. Vamos lá, já apelou ao bolso de todos nós, então, ao assunto. Um levantamento da CNN diz que Lula pode nomear ao menos, ou revela que Lula pode nomear ao menos 44 diretores e presidentes de agências reguladoras, cujos mandatos terminam ali por volta do fim de 2026. Esses cargos estão no meio de uma disputa entre o governo e o Congresso. A reportagem é de Carol Rosito. Os 44 cargos equivalem a 70% do total das cadeiras nas 11 agências. A maior parte está nas agências de aviação civil, saúde suplementar, saneamento básico e mineração. O governo, no entanto, enfrenta dificuldades para emplacar nomes de sua preferência, caso da ANAC. A agência que regula o setor aéreo e acompanha as investigações da queda do avião da Voipaz na semana passada está sem presidente desde abril de 2023. O motivo, segundo a CNN apurou, é a falta de consenso entre o Centrão e o Planalto na escolha de um nome. Hoje, a nomeação cabe ao presidente da República, mas é o Senado que tem o poder de aprovar ou não os indicados para as diretorias. As regras seguem o marco legal das agências reguladoras, sancionado em 2019 durante a gestão Bolsonaro. O modelo, no entanto, é criticado pelo atual governo, que reclama do mandato de 5 anos dos diretores e presidentes das agências reguladoras. Nesta terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse na Comissão de Minas e Energia da Câmara que a permanência de integrantes de diretorias nomeados ainda na administração passada tira a autonomia do atual Poder Executivo. Infelizmente, há um descasamento de interesses entre o governo, que ganhou a eleição, e os órgãos reguladores do país. Há, inclusive, eu quero aqui deixar claro, um boicote ao governo. Porque as agências reguladoras, a maioria que estão aí, foram escolhidas, e aí eu não quero discutir o critério, mas pelo governo anterior. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União arquivou um processo que poderia abreviar o comando de 5 das 11 agências reguladoras. Uma decisão favorável também abriria precedentes para diretores de outras agências, mas por maioria dos votos, o TCU entendeu que não cabe ao tribunal tratar sobre este tema. Luiz Eduardo Barata, nós estamos tratando de dois assuntos correlatos. O primeiro é esse, perguntar a você, com a sua experiência, se o órgão regulador devia casar com o executivo. O ministro das Minas e Energia assinala ali, com crítica, na opinião dele, esse descasamento. Mas as agências reguladoras não foram feitas exatamente para isso, para serem órgãos de Estado e não da administração de plantão. E o segundo tem a ver com esse aspecto. O Brasil paga uma enorme conta de luz e tem energia barata? Veja, William, você tem toda a razão quando você diz, né, que todas as agências elas são órgãos de Estado, não são órgãos do governo. E o que nós vimos percebendo ao longo do tempo é todos os governos tentando capturar as agências, o que é muito ruim, porque as agências elas devem na sua atuação, elas devem ser absolutamente independentes, ter competência técnica e tratar com celeridade as questões. E elas não devem ser subordinadas a esse ou aquele governo. O que nós temos percebido é que há na verdade, hoje, uma disputa muito ruim para o Brasil e para os consumidores e para os cidadãos brasileiros, de uma disputa entre os dois poderes, executivo e legislativo, para capturar essas agências. Isso para nós é extremamente grave, porque, no caso específico da energia elétrica, o que nós vemos é o que você comentou. Nós temos vivemos num país de uma energia barata e de uma conta cara.
que é um absoluto equívoco. Daniel? William, observe que as agências absolutamente não são órgãos de governo, mas elas não têm que defender o governo, nem funcionar como órgão de proteção dos consumidores. Elas devem, sim, se equilibrar com uma equidistância entre governo, empresas reguladas e consumidores, sem defender nenhuma dessas partes especificamente. Tem que se manter equidistantes e zelar pelo equilíbrio dos contratos. Agora, o governo brasileiro, independentemente de qual está na ocasião, nunca entendeu isso bem. Eu lembro que em 2003, na primeira reunião do presidente Lula, no seu primeiro mandato, com um colégio de líderes ali do Congresso, que foi chamado, numa entrevista ali no Palácio do Planalto, um dos líderes disse o seguinte: a mensagem foi clara aqui, de que as agências não podem atuar como um quarto poder. Ironia é que esse líder da base governista era Roberto Jefferson, falando do recado ali do presidente Lula. O único governo que conseguiu entender um pouco melhor isso e se esforçou para melhorar um pouco essa relação foi Michel Temer em 2017, quando enviou um projeto de lei para tratar de um arcabouço, um marco regulatório das agências reguladoras. Ele foi aprovado, mas nunca pegou exatamente. Por quê? Você tem mandatos vencendo, interinidades, diretores que ocupam o cargo interinamente e aí eles não têm poder para deliberar sobre o assunto e são facilmente capturados pelo governo porque eles têm interesse em continuar. E o legislativo, que no governo de Jair Bolsonaro assumiu um protagonismo muito grande nas agências reguladoras. O governo mandava indicações, o legislativo travava e barganhava essas indicações. E agora não abre mão, porque tem ali mais ou menos metade dos diretores e não abre mão de volta de poder indicar os seus representantes nas agências. Então, está tudo errado nas agências, basicamente. Exatamente, Daniel. Você tocou no ponto certo. Infelizmente, o que nós vemos é uma absoluta distorção do que deveria ser a atuação das agências. Porque, na verdade, elas não são defensoras dos consumidores, nem são defensoras das empresas prestadoras de serviço. O objetivo delas é justamente buscar esse equilíbrio. E o que nós temos visto são uma paralisação por parte do Executivo, que não indica os representantes para as agências e, com isso, atrapalha, porque muitas vezes assuntos importantes acabam não sendo deliberados nas agências. O que eu acho que é importante a gente mencionar é que os funcionários das agências, todos eles são concursados. Em todas as agências, os quadros são da melhor competência. E, infelizmente, muitas vezes, os assuntos são bem conduzidos, mas eles ficam barrados pela diretoria, porque sofrem pressão, seja do Executivo, seja do Legislativo. E você tem toda a razão. Independente de qual governo, nenhum deles compreendeu o papel das agências reguladoras. Isso é um papel de Estado e não um papel de governo. Por isso é que não faz o menor sentido tentar casar a direção das agências com a durabilidade do governo. Caio, desculpa, Thaís, você ia falar? Só para não perder aqui claro, o ponto claro. do Barata, que eu acho siga. super importante, porque ele fala nenhum governo conseguiu entender o papel. Você, me desculpa discordar de você, Barata, mas eu acho que os governos entenderam sim e simplesmente escolheram que não querem esse modelo, né? Porque esse é um modelo republicano demais, é um modelo que segura os ímpetos intervencionistas, né? Então, quando o ministro de Minas e Energia diz assim, como é que pode uma agência não querer atender a um governo que foi eleito? É uma mentalidade muito parecida com outros governos que se recusaram a entender, vou eu me corrigir aqui da crítica que eu mesmo fiz, a aceitar esse modelo, né, em que é um modelo em que tem que ter um equilíbrio. São três partes, é o governo numa parte, as empresas e o consumidor. Portanto, se o governo quer atrelar a sua política pública no comando das agências, ele quer tomar mais espaço do que os outros dois. Isso gera um desequilíbrio. E aí me disse hoje um executivo que inclusive já passou por algumas agências, me disse assim, as agências capturadas pela política e pelo executivo vão fazer tudo menos aquilo que for de interesse do desenvolvimento do setor, do desenvolvimento e não da proteção, mas do consumidor especificamente, mas da proteção do ambiente em que os serviços serão prestados.
Caio, é inexorável esse tratoraço em cima das agências? Me permita fazer uma contribuição. Claro, Barata, prossiga. As agências elas foram criadas durante o governo do presidente Fernando Henrique. E aí havia compreensão do papel das agências. A mudança se deu depois. Sabe, nesse processo todo das agências no Lula 3, tem um fenômeno que é muito interessante, que é um fenômeno do espírito do tempo, da nossa época, que eu não vejo tanto o governo entrar nessa disputa. É uma disputa de Congresso com Congresso. Nas vagas que estão remanescentes, nas agências que estão, além de sucateadas, vivendo uma guerra, a ANEEL, pelo menos, né, a gente tem muita informação de dois grupos ali antagônicos, e os dois grupos não é governo contra Congresso, é partido contra partido, é centrão contra centrão, é Congresso contra Congresso. Por quê? Porque hoje, a rigor, quem manda no país, né, quem tem muito mais poder do que o Executivo é o Legislativo. Então já é um fenômeno que o governo Lula está escolhendo nem entrar e mergulhar nessa briga por uma indicação XYZ. Claro que ele vai ajudar, claro que o Jacques Wagner lá no Senado, que é a casa que escolhe e aprova os nomes, acaba tendo uma influência, mas pelo que eu pude identificar nas últimas semanas, é Congresso contra Congresso, centrão contra centrão, disputando ali esses espaços vazios. Posso contar uma coisinha, William, que é interessante? Acho que... Por favor. É só um dado curioso, né? A gente tem a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, presidida hoje por um técnico da mais alta qualidade, Thiago Pereira, com capacidade inquestionável, servidor público. Thiago Pereira está na condição de diretor-presidente da ANAC substituto. A indicação dele para diretor-presidente efetivo foi enviada no início deste governo e está travada na mesa diretora do Senado, não foi sequer enviada para uma sabatina na Comissão de Infraestrutura. O que acontece hoje? Você tem um acidente aéreo, nada menos do que isso, e nas reuniões ali para tratar de novas normas ou o que aconteceu errado, você tem um presidente da ANAC, a Agência Reguladora da Aviação, que não pode falar ali com seus pares, autoridades do setor aéreo, sequer na condição de dono do cargo. E aí ele fica numa situação sui generis, porque, claro, se ele quiser se deixar capturar, basta baixar a cabeça, aplaudir o que os outros falam, obedecer, que aí talvez a indicação e a aprovação pelo Senado esteja garantida. William, quero só fazer um complemento aqui da discussão da aprovação da lei das agências reguladoras, que foi o Temer que apresentou, mas acabou sendo aprovada já no governo Bolsonaro. E a lei sofreu um veto de um dos principais pontos dela, que era o seguinte: uma escolha obrigatoriamente técnica, a contratação de headhunters para achar técnicos competentes das áreas para serem escolhidos por uma lista tríplice pelo presidente da República. E o Bolsonaro, não sei se vocês vão se lembrar, que ele dizia assim: estão querendo me transformar em rainha da Inglaterra, porque esse é um modelo britânico das agências regulatórias britânicas, alguém deve ter dito isso para ele, e aí ele dizia assim: estão querendo me transformar na rainha da Inglaterra, como se estivessem tirando dele o poder de fazer as indicações. No final, a indicação, claro que ela é oficialmente feita pelo presidente da República, mas o processo teria que contar com este critério. Então, de novo, as coincidências da visão da agência reguladora como um braço do Executivo ou um braço do Congresso. É a nossa cultura política nacional. Barata, você ia falando? Sim. Quer dizer que o problema é extremamente grave, porque a gente começa falando da relação do governo, mas é uma relação que vai além do governo. Tanto o comentário da Thaís como o Daniel foram muito perfeitos, né? Um problema gravíssimo hoje é a participação do parlamento. No caso específico da ANEEL, é exatamente isso. Então, a ANEEL hoje está com 4 diretores e as reuniões, que é um grande avanço, as reuniões públicas, pelo menos mostra como as coisas estão acontecendo. E eu chamo a atenção para a qualidade das equipes das agências, que ficam impedidas de realizar o seu trabalho na plenitude por conta desses embates que acabam acontecendo e em função
do processo de captura. E é isso que nós estamos falando. Processo de captura do Legislativo e do Executivo em cima das agências que deveriam ser, sobretudo, independentes, competentes e atuar com celeridade, porque são elas que, na verdade, garantem os investimentos para o país. Sim, fica muito difícil. Eu queria só, para a gente arredondar a nossa conversa, insistir nesse último ponto que você está levantando. Toda vez que se conversa com investidores, particularmente os estrangeiros que vêm para cá, uma das primeiras perguntas se refere ao marco regulatório. Agora, o estado que a gente encontra hoje das agências é que elas não têm o pessoal suficiente para cumprir as funções e agora, com mais ênfase, a gente percebe como que elas se tenta transformá-las em braços do executivo. Como é que isso repercute junto ao investidor? Com certeza, William, isso dificulta que os executivos de topo dessas empresas no Brasil, nos seus conselhos, nas matrizes, consigam trazer recursos para o Brasil. As coisas aqui já não são muito seguras. A gente sabe que as decisões, muitas vezes, elas são postergadas e depois até alteradas. A segurança que a agência dá ao investidor é nesse sentido. Ele sabia que ele está investindo aqui e aquele investimento dele não será maltratado. Infelizmente, o problema tem se agravado. O número de vagas nas agências é algo que não deveria acontecer. No meu entendimento, a gente já sabe com antecedência quando é que termina o mandato. Então, não precisa nem esperar terminar e muito menos deixar passar mês, 6 meses, 1 ano para indicar. O problema é que o Executivo não manda os nomes para o Senado sem antes uma negociação. E a gente sabe que para ter independência não pode ter negociação. Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, ex-diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, muito obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite, Luiz. Boa noite, foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Thaís, querida, boa noite para você. Daniel e Caio, continuamos juntos. Vamos para o intervalo e depois Celso Amorim propõe a Lula um segundo turno de eleições na Venezuela. Até já.